Boa noite, vamos falar sobre os 5 princípios dos atendimentos altamente eficazes. E se você é terapeuta ou líder, eu pergunto se você conhece esses princípios e utiliza eles no seu dia a dia. Mas quais são esses princípios, afinal? Os princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes têm a ver com uma relação de ajuda. Então, qualquer relação humana, em alguma medida, envolve uma relação de ajuda. Os princípios sistêmicos, os 5 princípios, eles trazem, então, como se fosse um mapa, em 5 princípios, que ao utilizá-lo, você encontra melhores resultados. Mas como saber isso? Como saber que funciona? Levando para a prática. Então, a essência dessa aula, uma delas, é compreender a importância de você equilibrar teoria com prática e perceber que você pode aprender com a sua prática. Muitas vezes pode-se buscar muita teoria para buscar segurança, para então partir para a prática. O convite que eu faço é: experimenta, ao ter uma teoria mínima, levar para a prática para aprender. De hoje e nas próximas semanas, você vai ter acesso ao conteúdo exclusivo voltado para terapeutas e líderes. E qual é a fonte? Se você quiser saber mais sobre isso, você pode buscar alguns livros que eu vou indicar no final. Nesse sentido, me apresentando, eu tinha uma busca por sentido, por entender as coisas, por me entender. Eu não posso dizer que eu não tenho mais essa busca, mas eu sempre tive essa busca. O que mudou para mim foi que, em algum momento, parece que eu entendi o caminho para encontrar as informações que eu buscava. Não é que eu achei a resposta final, mas eu entendi onde estava a resposta. E, em alguma medida, essa resposta não estava no conhecimento racional. Existe uma outra dimensão de percepção. Essa dimensão da percepção, da consciência, ela está além do conhecimento. Tanto que a gente lida com a realidade pelo pensamento e pelo sentimento. São 2 formas de se relacionar com as pessoas, de se relacionar com a vida, de uma forma mais analítica, racional, ou de uma forma mais emocional, vivencial. Qual é a melhor das duas? Não tem. O ideal seria um equilíbrio entre elas. E, de acordo com a situação, você se adapta. Na verdade, a relação emocional vai ter a ver com a presença no aqui e agora. Não quer dizer que ela é melhor do que a racional, porque elas são complementares. A gente depende das duas. Nesse sentido, a minha busca começou primeiro com livros. Eu passei pelo menos uns 10 anos, vou dizer que de 2002 a 2012, 2011, lendo todos os livros que me aparecia sobre autoconhecimento, querendo me entender. Mas eu percebi que não bastava só os livros. Então eu comecei a participar de palestras na Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, isso foi no ano de 2010. E eu fazia perguntas: como que eu posso saber, eu posso praticar o autoconhecimento, a autoobservação, a autoanálise? E a resposta: não, você precisa, em alguma medida, você pode fazer isso, é importante essa escuta, mas em alguma medida você vai precisar de alguém, um terapeuta, que vai te ajudar a entender e acessar pontos que você não tinha acessado. Então foi em 2009 que eu comecei a buscar a terapia, para então ter esse... Para mim não estava claro o que trabalhar. O que eu vou trabalhar na terapia? Eu senti um incômodo. Eu fui do exército durante 17 anos, quase 17. Eu saí no meu último ano, depois de participar de uma missão de paz da ONU, onde a preparação foi na Espanha e o emprego foi no Líbano. Nesse momento, eu tinha alcançado meu objetivo. Eu quis ser diplomata. Também nesse ano de 2009 e 2010, eu quis ser diplomata. Eu estudava para o cursinho, para o concurso do Instituto Rio Branco. E aí foi uma coincidência.
ou nada é por coincidência? Porque, por estudar para o concurso, eu estudava também, falava inglês e espanhol, e francês, que foram os idiomas necessários para ser selecionado para essa missão da ocasião. Quando eu participei dela, em 2016 e 2017, quando eu retornei, eu senti que eu já tinha alcançado meu objetivo, tinha também um desejo de mudança, de novos desafios, de maior crescimento. Foi então que eu pedi demissão do Exército em 2017 para empreender. Então, eu trabalho com constelação familiar, comecei a facilitar a constelação sistêmica, empresarial, em 2012, ainda como militar. Então, ainda por 5 anos, eu conciliei o tempo que eu tinha para atender no fim de semana, em convivências, para atender à noite, e por algum tempo funcionou. Só que a demanda de trabalho aumentou em 2016. Então, meio que uma coisa levou a outra. É como se a pressão fosse aumentando. 2016 e 2017, para mim, foram anos bem intensos. Nesse sentido, a minha busca por autoconhecimento e por me trabalhar me levou a me tornar terapeuta para lidar com os meus temas. Eu tinha uma questão de uma mágoa que eu precisava resolver desde a infância. E quando eu fiz as terapias, em 2009 e 2010, terapia tradicional, a minha frustração era que eu não queria só conversar, eu queria que tivesse alguma coisa na sessão. Eu queria esperar, eu queria que houvesse um foco em resultado. E não era fácil, pelo menos eu não encontrei com facilidade. E foi por não encontrar essa abordagem focada em resultados que eu acabei entrando numa formação de terapia, de programação neurolinguística em 2011, e isso me levou à constelação familiar logo na sequência, uma formação de 2 anos, que eu fiz em 2011 e 2012. E foi assim que, desde então, a constelação familiar faz muito sentido na minha vida, e sempre que surge a oportunidade de trabalhar temas meus, eu faço isso. E tem um elemento chave na constelação familiar, que é o olhar aquilo que está presente no momento. Um outro nome da constelação familiar é a abordagem sistêmica fenomenológica, segundo Bert Hellinger. O sistêmico faz referência a grupos e o fenomenológico faz referência a lidar com aquilo que está no presente. A palavra fenomenológica tem uma importância inimaginável no que se refere à constelação familiar, porque se trata de lidar com aquilo que está presente. A nossa mente racional, ela, quando não consegue lidar com as emoções, no geral ela não consegue lidar com as emoções, ela foge do contato dela. Então, diante de uma dor emocional, uma tendência da nossa mente é controlar a situação, controlar as emoções. E muitas vezes controlar as emoções é fugir delas. Por muito tempo eu fugia das minhas emoções, eu nem estava consciente disso. Então, a maioria das pessoas, no geral, encontram paliativos para lidar com as emoções. Que paliativos são esses? Excesso de trabalho, excesso de comida, sociabilidade em excesso, às vezes a busca por conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. E tudo isso, em alguma medida, representa uma fuga de um estado emocional. E por que eu estou falando isso? Para contextualizar o caminho que eu segui no meu desenvolvimento pessoal e me tornando terapeuta desde 2012. O meu caminho começou em 2002, primeiro com livros, com uma busca teórica, lendo sobre tudo de autoconhecimento que aparecia. Só que ter informação teórica não significa saber aplicá-las. E eu nem sabia a diferença disso. Mas alguma coisa, talvez a intuição, me levou a reconhecer a importância da prática. Existe uma meditação chamada Vipassana. E a essência da meditação Vipassana, que tem a ver com os ensinamentos do Buda, é a experiência prática. Significa, não acredite em nada que digam para você. Tenha a sua experiência. Ao ter a sua experiência, você chega à sua conclusão. Essa é a abordagem prática. Então, ao falar dos 5 princípios sistêmicos dos atendimentos eficazes, uma pergunta pode surgir.
Como que eu sei que esses princípios realmente trazem um atendimento altamente eficaz? Onde está escrito isso? Qual a comprovação científica? A minha resposta é assim: os princípios sistêmicos são princípios que estão na vida. Eles não são separados da vida. Eles não são uma invenção artificial. Por isso, ao final, eu vou falar dos 5 princípios. Essa é uma aula introdutória. É a primeira aula de um conjunto de aulas que vai acontecer ao longo de algumas semanas, focada em ajudar terapeutas e líderes a entender qual é a postura interna. Quando eu me refiro à postura interna, significa que é como você lida com o seu pensamento e sentimento diante da outra pessoa. Então, enquanto líder, você precisa, de alguma forma, conseguir que a sua equipe trabalhe na direção de um objetivo que você propõe. A postura interna vai facilitar ou dificultar isso. Entender, então, os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes significa saber qual é a postura interna na prática que, ao adotar, vai facilitar o trabalho. Para o terapeuta, esses 5 princípios servem para saber como se posicionar em relação ao cliente que está na sua frente. Como que você lida com as dificuldades dele ou dela? Essa questão de lidar com as dificuldades e os limites de cada pessoa tem total relação tanto com quem age, quem atua como terapeuta, como quem atua como líder. Quero deixar claro, essas aulas não vão ensinar o líder a atuar como terapeuta, não é esse o objetivo. Qual é o objetivo? Apresentar os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes, apresentá-los de forma prática, que você experimenta na sua postura interna. Então, é sobre reconhecer em si, aplicar em si e ver o resultado. Então, em relação à pergunta, como eu sei que funciona? É algo tão simples que você experimenta e vê por você mesmo. A ideia básica é a diferença de princípio e regra. Normalmente as regras são para preservar princípios. Vou dar um exemplo. A vida é um princípio. Não matar é uma regra. Percebeu a relação? Só que o princípio ele é tão essencial que não importa o momento, não importa a época. Ele está sempre lá. Não quer dizer que as pessoas vão respeitar o princípio. Esse é o ponto-chave. Quando eu falo sobre a postura interna, eu me refiro a como você se posiciona diante de situações. Então, me apresentando um pouco mais, eu sou terapeuta holístico desde 2012. A minha graduação é Ciências Militares. Eu tenho uma pós de operações militares, uma de gestão de negócios e uma de terapia da constelação familiar. Além disso, eu fiz formações em terapias. Então, eu sou especialista em programação neurolinguística, hipnose, clínica regressiva, comunicação não violenta, consultoria hipnossistêmica, e eu fiz diversos treinamentos que têm o foco em relação a trazer a mudança no momento. Todos os treinamentos, desde 2011, que eu encontrava, que trazia esse olhar onde a mudança já acontecia no momento, é o que eu buscava. Além disso, eu mencionei a meditação Vipassana. Ela traz a oportunidade, se você não conhece, busca no Google. Quando você se inscreve para participar de um retiro de 10 dias, você tem uma valiosa oportunidade de perceber como a mente funciona por ela mesma. É quase como se a gente não pensasse, mas a gente fosse pensado. A nossa mente simplesmente funciona por ela mesma. Quando você se dispõe a meditar nessa intensidade, que acontece no retiro de meditação Vipassana, essa percepção fica muito clara. E com tudo isso, como que tudo isso que eu falei até aqui, em relação aos 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes, em relação a me apresentar, falando da minha busca para autoconhecimento, como eu me tornei terapeuta, os treinamentos que eu fiz,
Como que tudo isso se encaixa na aula de hoje? A aula de hoje é sobre a postura interior sistêmica. Essa postura interior sistêmica tem a ver com a aplicação dos princípios sistêmicos, dos 5 princípios sistêmicos. Daqui a pouco você vai saber quais são os 5. Então, se você é terapeuta, você pode usar esses 5 princípios como uma postura interna. Você não vai aplicar ao outro, você vai aplicar a você. Você continua fazendo tudo. Essa é a melhor parte dos princípios. Eles se encaixam em qualquer situação. Princípios servem como uma bússola. São uma direção. Regras são como cercas. Elas barram o caminho. Então, se você precisar de muitas regras, isso normalmente dificulta o processo. É como se as regras fossem racionais. Ou seja, vêm da mente. E os princípios fossem uma percepção universal. Eu vou ilustrar isso com mais um exemplo. Existe um livro chamado A Arte da Guerra. É um livro que foi escrito há mais de 3.000 anos por um general chinês chamado Sun Tzu. E tem uma história que eu acho muito interessante, é uma história bem conhecida, onde o imperador chama o general Sun Tzu para demonstrar que os princípios da arte da guerra dele funcionavam. E o desafio que esse imperador passa para o Sun Tzu é o seguinte: se os seus princípios de fato funcionam, vai funcionar para qualquer grupo de pessoas, certo? Então, o imperador passa 2 grupos de geishas, de 100 geishas, para o Sun Tzu demonstrar o princípio com elas. É muito legal o que ele faz, do meu ponto de vista. A primeira coisa que ele faz, ele é o general, então não é ele que comanda. Ele destaca do grupo, de cada grupo de 100, uma geisha. E é muito interessante o critério que ele usa. Ele utiliza o critério daquelas que são mais importantes para o imperador. E antes dele começar, ele diz o seguinte, o Sun Tzu diz o seguinte, para os meus princípios funcionarem, eu preciso ter independência em relação ao imperador. Na medida que eu estou no comando desse grupo, dessa tropa, o imperador não pode interferir. Olha que interessante. Há 3.000 anos, o Sun Tzu está falando sobre liderança e está falando sobre um princípio que você pode entender como unidade de comando. Na medida que o Sun Tzu está a comando daqueles 2 grupos, ele está deixando claro, o imperador, por mais que seja imperador, ele não vai mandar neles. Isso é muito importante perceber também no contexto de uma empresa ou de uma família. Quando uma pessoa que está na função de liderança, a posição de pai e mãe é uma posição de liderança em relação aos filhos, em relação a um ao outro. Nesse sentido, quando eu vou voltar para a questão do Sun Tzu, não mudei de assunto definitivamente. Eu só estou trazendo uma aplicação para esse princípio. Qual é o princípio da unidade de comando? É quase como se fosse assim, na medida que um decidiu, se a outra pessoa interfere, porque ela também tem, exemplo, numa empresa sócios, um sócio fala uma coisa, o outro vai e desfala. A tendência é que isso vai refletir como ineficiência em toda a empresa. A tendência é que vai refletir nas relações, em conflitos, em males entendidos. Então, um primeiro princípio é a necessidade dessa unidade de comando. E aí o Sun Tzu, então, combina isso com o imperador e ele vai fazer valer aquilo que ele está dizendo. Então, que ele decidir, o imperador não pode interferir, o imperador aceita. Então, o que ele faz? Destacou um grupo de cada e ele fala, você que está aqui à frente, você é a oficial que vai comandar o grupo. E você tem 3 comandos para fazer, ou 1 ou 2 comandos, esquerda, direita e meia volta. E aí ele explica como funcionam os comandos e como ser dada a ordem. Quando as 2 geishas, na posição de oficiais, dão a ordem, todo o grupo de geisha começa a rir. Daí ele explica. Quando uma ordem é dada, ela tem que ser obedecida. Se a ordem não é obedecida, é importante que haja uma consequência. Se não houver consequência, não existe relação de comando ou de liderança. Isso é muito importante. Na medida que havia uma regra, então ele impôs.
a partir daí ele falou, a consequência de não cumprir a ordem é o oficial vai ter o pescoço cortado, cabeça degolada. E a próxima geisha mais importante vai assumir como a próxima comandante. E assim por diante, até acabar todas. Daí ele dá a segunda instrução e fala a consequência. O que acontece? Ainda assim elas não entendem. As oficiais dão o comando, todas assim, o Sun Tzu chama os generais não, os carrascos, e manda cortar o pescoço das geishas. O que o imperador faz? Ele fala, não precisa. Você já mostrou que funcionam os seus princípios. Então, na verdade, ele não tinha mostrado nada até ali. Ele mostraria na medida que ele continuasse. É o que aconteceu depois desse momento que é a aplicação dos princípios da arte da guerra. Até ali não tinha acontecido, até ali estava só aquecendo. Então, ele faz com que a degola aconteça. E ele puxa as próximas duas. Claro, o que acontece a partir daí? No próximo momento, quando o Sun Tzu determina que as novas duas oficiais deem o próximo comando, quando ele faz isso, todas obedecem. Com prontidão. E assim ele demonstrou várias coisas, vários princípios. Por que eu estou contando essa história? Porque é uma história de 3.000 anos atrás, que reflete as relações humanas, que refletem não necessariamente o nível de radicalismo, radicalidade das punições, não nesse sentido o que eu estou falando. O que eu trago é no sentido de perceber que precisa haver uma consequência quando uma regra não é seguida. Nesse caso era uma regra, uma ordem que precisava ser cumprida. O princípio era a unidade de comando, nesse caso. O outro princípio é a consequência do não cumprimento da ordem. O outro princípio é, depois que o Sun Tzu está no comando, o imperador não manda mais. Então, vários princípios que servem ainda hoje. Esse livro, Arte da Guerra, ele é aplicado por várias empresas. Ele é um livro que está em domínio público. E, nesse sentido, os princípios sistêmicos se encaixam como princípios, ou seja, são elementos simples que têm a ver com facilitar as relações. E aí existe um problema, né? Qual que é o grande problema? Eu volto para a questão do teoria e prática. Então, qual é esse grande problema? Que a gente passa muitos anos aprendendo predominantemente pela teoria. Muita informação e mais informação durante muitos anos. 10, 15, 20 anos aprendendo teoria e mais teoria. E quando que vai aplicar a teoria? Normalmente, quando terminou, por exemplo, a educação formal, a graduação ou pós-graduação, e aí vai aplicar aquilo que aprendeu na teoria. Então, o problema que eu estou trazendo é muito tempo de teoria para depois aplicar na prática. E é naquele momento do depois aplicar na prática é quando, de fato, se aprende. Qual que é a minha ênfase aqui? Que o grande problema é não perceber. Daí me conta abaixo nos comentários. Você percebe isso que eu estou trazendo? Para mim, assim, eu sei que ouvindo pode parecer algo simples. Mas é claro que teoria e prática é diferente. Declarar que teoria e prática são diferentes não é o mesmo que utilizar essa percepção da diferença. Faz sentido? O que eu quero dizer? Que vários anos de teoria, vou dizer assim, 4 ou 5 anos de teoria para no último ano ter alguma prática num estágio. Essa desconexão de prática com teoria é um problema. Por quê? Porque a tendência é que a gente leve isso como forma de funcionar na vida. Esse é o grande problema. Então, toda vez que você lida com um desafio, é como se você precisasse de mais 2 anos de estudo, mais 5 anos de estudo. E toda vez que você faz isso, você deixa de aplicar aquilo que você já domina. O medo é uma emoção básica. Quando a gente sente medo, que é super natural, existe uma sensação, um desconforto,
A nossa mente foge de desconforto. E muitas vezes, a forma de fugir do desconforto é pensar, vou aprender mais, vou fazer mais um curso, vou fazer uma especialização e tudo mais. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Então, quando eu falo isso, eu não tenho nada contra a teoria. Eu só estou trazendo uma ênfase de olhar para a teoria sempre com um enfoque prático. Então, na medida que você como terapeuta ou líder, concluiu a sua educação formal, já fez, vamos dizer assim, minimamente aquilo que você buscava, a partir daí é com você fazer a sua educação. Parece que ser autodidata é uma coisa de outro mundo. É assim para você? Só que ser autodidata quer dizer buscar conhecimento. É muito simples. Quando você lê um livro sobre um assunto que te interessa, ou um assunto que você precisa aprender, você está sendo autodidata. Você está aprendendo algo por si mesmo. Só que esse aprendizado que você tem lendo livros precisa ser levado para a prática. Não adianta aprender coisas na teoria sem levar para a prática. O grande problema é não perceber que são universos complementares que precisam ter o mesmo peso. O que acontece de forma comum, a teoria é hipertrofiada e a prática vem no final, depois de muito tempo. Como mudar isso? Você fazendo a sua educação, buscando conhecimento por você mesmo. E existe isso. É a diferença da educação acadêmica para a educação corporativa de mercado. A educação de mercado foca no resultado. É muito interessante isso. Olha que interessante. Quando se fala de educação acadêmica, não necessariamente se fala de resultado, é sobre conhecimento, é sobre debate, reflexão e tudo mais. Quando se fala de resultado, aí o enfoque é prático. Você já tinha pensado nisso? Faz sentido para você? Você tem outra opinião? Me conta nos comentários se faz sentido, o que você acha e como foi para você. Ou como é lidar com teoria e prática. Você busca o equilíbrio, como eu estou mencionando? E aí, qual é a solução? A solução é entender que a gente aprende tanto pela teoria quanto pela prática. Em outras palavras, se tiver só teoria, o valor é muito pequeno, porque a gente esquece aquilo que a gente não pratica. Quando a gente pratica um conhecimento, pratica uma teoria, existe um aprendizado que se aprofunda e que você tende a lembrar por muito mais tempo. Então, o mesmo se aplica aos 5 princípios. E aí, vamos entrar neles. Quais são esses 5 princípios? Por que eu quis chegar nisso? Porque eu posso falar o nome dos 5 princípios. Aí você vai ouvir, só isso? Quer dizer que os 5 princípios são só essas 5 palavras? Eu já conhecia elas. Então, tudo que eu falei até aqui foi uma preparação para você entender que os princípios são simples mesmo. Eles não são algo de outro mundo. Só que olha como o princípio é profundo, que você pode ter vários ângulos de compreensão prática sobre eles. Então, vamos lá. Os 5 princípios sistêmicos, e lembrando, ao final dessa aula, eu vou mencionar a referência bibliográfica. Se você quiser saber mais sobre esse assunto em livros, você pode fazer isso. Eu vou indicar 2, 3 livros para você saber mais sobre isso. Você vai entender de onde vem. Eu não estou inventando o que eu estou apresentando. É algo que eu aprendi em treinamentos, em vivências, que eu me inscrevi, cursei, aprendi na prática. E, claro, e atendendo como terapeuta, também desenvolvi a minha visão, li livros. Então, essa é a fonte essa é a fonte do que eu estou apresentando. Então, vamos lá. Então, os 5 princípios. Eu vou falar eles aqui e vou explicar cada um. O primeiro é compensação. Como assim compensação? Vou falar já já. O segundo é aceitação. Como assim? Aceitação é um princípio? Eu falei, parece bobo se eu já falasse isso desde o começo e não preparasse até aqui. O terceiro é empatia sistêmica.
Como assim? Empatia sistêmica é um princípio? É um princípio que você pode se orientar e ver os resultados que você obtém. O quarto, eu pulei um. O terceiro é ordem. Ordem quer dizer como você se posiciona em relação a outra pessoa. O quarto, sim, é empatia sistêmica. E o quinto é não julgamento. Como assim? Essas palavras eu já conhecia. Então, se eu já conhecia, eu já aplicava? Aí que tá. Não. Esse é o problema. Esse é o problema que acontece, é que a gente ouve coisas, isso aí eu já sei. Aí essa é a pergunta. Já sabe como? Já sabe na teoria ou também sabe na prática? As aulas que estão acontecendo de hoje e nas próximas semanas diariamente comigo vão enfocar a prática desses princípios. Faz sentido para você? Se fizer sentido para você, clica para se inscrever, se você não é inscrito, e deixa um comentário. Compartilha também, compartilha com alguém que atua como terapeuta ou que atua como líder. Lembra que se você ou alguém lidera uma pessoa, já é liderar. Bom, vamos aprofundar cada um deles. Aprofundar quer dizer comentar. Aprofundar vai acontecer em várias aulas. Então se prepare, a gente vai aprofundar os 5 princípios ao longo de algumas aulas. Então, a ideia é que vai ter de 7 a 10 aulas sobre cada princípio. Você vai entender como é possível, como a prática permite aprofundar cada um deles. Esse é o ponto, é reconhecer como esses princípios podem atuar a partir da sua postura interior na relação com o outro. Então, não é sobre aplicar no outro, não. Esses princípios é sobre uma postura interna que você adota e percebe a mudança na relação com os outros. Faz sentido? Compensação. A explicação do compensação é assim: compensação equilibrada, que significa dar o que se tem e esperar e tomar o que se merece. Dar o que se tem a ver com dar para si. Se eu não dou para mim algo, se eu não cuido de mim, será que o meu cuidado pelo outro vai ter efetividade? Percebe que os princípios, eles são reconhecíveis? Você já tinha pensado nisso? Normalmente se fala a questão do líder ser exemplo daquilo que ele fala. É nesse sentido. A compensação, como o primeiro princípio sistêmico dos atendimentos altamente eficazes, então a compensação traz esse olhar. É fundamental, é importante que o terapeuta e o líder cuidem de si, sejam exemplos da mensagem que eles querem comunicar para seus clientes e equipes. Fica claro isso? Muitas pessoas, tanto terapeutas quanto líderes, se dedicam tanto ao trabalho que não sobra tempo para cuidar de si, para fazer uma pausa para se ouvir e para olhar o que se precisa. Você conhece alguém assim? Você é assim? Sabia que tem algo por trás? Algo por trás quer dizer, existe uma causa mais profunda, emocional, que é um incômodo, é uma sensação, é um incômodo que está dentro. Quando você não faz nada, esse incômodo aparece. É como se fazer nada quer dizer ter que olhar para dentro. Aí você precisa se ocupar, trabalhar, fazer. E quando você está nesse movimento, parece que o incômodo diminui. Na verdade, você está afastando ele da consciência. Ele não resolve. Ele diminui momentaneamente. Faz sentido isso? Dessa forma, quando você se dispõe a cuidar de si, esse movimento de olhar para o que você precisa, isso não é egoísmo, na verdade. Isso, na verdade, eu quero ajudar o outro. É como o que acontece dentro de um avião. Quando a aeromoça fala, em caso de despressurização, cairão as máscaras. Coloque primeiro a sua, depois na outra pessoa. Por que colocar primeiro a sua? Porque quando você está colocando no outro, você desmaia. E aí? Você cuidou de você? Então, colocar a sua significa estar em melhores condições para ajudar o outro.
Percebe? Vou voltar na questão do princípio, como algo simples e efetivo e que você pode perceber por você mesmo. Daí a pergunta é, eu ouvi e fez sentido. Então é só isso? Bom, ouvir e fazer sentido é um começo. O próximo passo é você pensar como aplicar. Então, como que eu aplico isso? Então, eu preciso cuidar de mim melhor? Sim, cuidar de si melhor pode ser dormir melhor, ou um pouco mais de tempo, pode ser se alimentar melhor, se exercitar, pode ser ter tempo para não fazer nada, ter tempo só para si. Quando se está sempre em contato com as pessoas o tempo todo, existe a necessidade de estar consigo em algum momento. Esse tempo sozinho é um tempo para se ouvir. Certo? Então, aqui eu falei da compensação equilibrada. O segundo tem a ver com... O primeiro foi compensação, o segundo, aceitação das circunstâncias como elas se apresentam. A gente só consegue lidar com algo, com uma situação, quando a gente se relaciona com ela. Isso tem a ver com a abordagem fenomenológica. O que quer dizer aceitar algo? Aceitar quer dizer, eu lido com aquilo que está presente. Se eu não aceito algo, eu estou querendo rejeitar algo, tirar algo da minha frente. Então, uma situação que tem sido um desafio, eu preciso lidar com ela. Exemplo, um falecimento é uma dor que pode ser, para algumas pessoas, insuportável. Porém, não aceitar essa dor dificulta a relação consigo mesmo, a relação com a vida e a relação com tudo mais. Então, o que é o princípio da aceitação aplicado a terapeutas e a líder? Não quer dizer deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem, não é isso. Mas cada situação que se apresenta precisa primeiro ser olhada com um olhar de aceitação. Aceitação quer dizer, eu percebo o que está ali, e ao perceber o que está ali, o que é possível? O que surge depois? Essa aceitação significa, por exemplo, perceber que a pessoa é certa do jeito que ela é. Por exemplo, o cliente no processo terapêutico pode dizer que quer mudar, mas chega um momento que ele mesmo se sabota. Você já viu isso acontecer? Esse se sabotar é o lado racional, evitando contato com uma dor emocional. Então, não é uma sabotagem propriamente, é uma defesa de uma dor. O que é aceitar isso? É deixar que seja assim? Na verdade, é olhar para que isso está presente. Normalmente, não aceitar algo aumenta a dificuldade de lidar com esse algo. Então, o segundo princípio, que é a aceitação, traz esse olhar de que eu preciso primeiro aceitar um problema, aceitar que ele existe, para então fazer alguma coisa. Ok? Faz sentido? O terceiro ordem significa se colocar de igual para igual em relação aos outros. O terapeuta e o cliente precisam estar numa relação de igual para igual, onde o cliente é um adulto lidando com outro adulto e vice-versa. Nesse sentido, as escolhas do cliente é responsabilidade dele. Ele pode escolher não mudar. E aí? Adianta, eu vou dizer assim, ó, faria sentido brigar, ficar com raiva do cliente, nesse caso? Todo mundo já deve ter tido essa experiência em querer ajudar alguém que não quer ser ajudado. Seja como terapeuta, seja família, seja amigo, etc. Eu imagino que todo mundo já passou por isso. Alguém reclama, e aí você interpreta que a pessoa está pedindo uma ajuda. Não, a pessoa está só reclamando. Ela não pediu só ajuda. Você já lidou com isso? Você já lidou com uma situação onde alguém reclamou, para você era muito fácil resolver, você falou e a pessoa ficou com raiva de você, ou reclamou, ou brigou com você? O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas, muitas vezes, elas não querem resolver o problema. Existe um ganho secundário no problema. E aí? O que fazer? Forçar o cliente para
para resolver o problema? Se você tenta forçar o cliente, você não está seguindo o princípio da ordem. O princípio da ordem é, na relação de ajuda, é necessário que seja relação de iguais. Relação de iguais, não tem um que manda no outro. É uma relação de cooperação. Fica claro isso? Se tiver algum ponto que você precise ou queira que eu explique melhor, é só fazer as perguntas nos comentários. Passando para a empatia sistêmica. A empatia sistêmica significa pegar aquela aceitação que a gente falou no segundo princípio e envolver todas as pessoas. A empatia sistêmica é o complemento da empatia pessoal. O que é empatia pessoal? Alguém chega reclamando para você do que está acontecendo. E aí você toma partida da pessoa e reclama junto. Ou concorda com ela com as reclamações. O que é empatia sistêmica? É um olhar que inclui essa pessoa que tem uma dificuldade dentro do contexto onde essa dificuldade está inserida. Então, existe uma dificuldade, existe um desafio de relacionamento com a vida, com relação de casal, com os pais, existe algo que não está acontecendo como você gostaria. Você, seu cliente ou alguém da sua equipe. Existe algo que não está acontecendo como alguém gostaria. E aí isso chega para você. E aí, o que você faz? Você resolve para a pessoa. A empatia sistêmica significa olhar o todo. Resolver para a pessoa, muitas vezes, significa você se colocar maior que ela. É sutil, eu sei, por isso é uma postura interna. Esse é o ponto-chave. Eu enfatizo que é uma postura interna. Essa questão de você... Alguém te traz um problema, ao invés de você empatizar com a dor da pessoa, tipo, isso mesmo é muito difícil, o que você faz é perceber o contexto. O que daquela queixa não está sendo mencionado? O que precisa ser incluído ali? Quando você leva a atenção para essa dimensão do que não está sendo mencionado, isso é um olhar sistêmico. Exemplo, alguém traz para você uma dificuldade com o vizinho, por exemplo. E aí a pessoa fala do vizinho, o que fez, o que não fez, e etc. E aí? Ele está falando do vizinho. O vizinho fez e não fez e tudo mais. Algo importante para se incluir nessa conversa é trazer para a consciência de que forma essa pessoa que está reclamando do vizinho contribui para a relação ser desse jeito. Isso é a empatia sistêmica. Você está incluindo a relação e está incluindo a pessoa que fala. Está incluindo o que ela está sentindo. Você pode incluir também outros elementos, como essa dificuldade com o vizinho. Em alguma medida, pode te lembrar dificuldades com outras pessoas. Esse olhar que inclui outras possibilidades é uma forma de entender a empatia sistêmica. O quinto princípio sistêmico, nesse caso agora, é o não julgamento. E aí, não julgamento? Como assim isso é um princípio? O que é não julgamento? Não julgamento significa não tomar partido. Pode ser semelhante à questão da aceitação. Pode haver uma semelhança muito grande. Ao mesmo tempo, não quer dizer que é a mesma coisa. Por quê? Não julgamento significa abrir mão do pensamento de que existe um certo e existe um errado. Para muitas pessoas é difícil sair dessa dualidade, porque a gente é treinado a pensar que uma coisa é certa e a outra é errada. Não é possível ter duas coisas certas. Não é possível, numa discussão, num desentendimento, ter os dois lados certos e os dois lados errados. Geralmente o que as pessoas fazem é, quem está reclamando, está sofrendo, é o certo, que acusa o outro que fez e é o errado. Esse maniqueísmo é esse pensamento de certo e errado. É uma tentativa de simplificar a realidade. O não julgamento como princípio, aí, tanto para o terapeuta quanto para o líder, é escolher essa mudança interior, precisa rever a maneira de pensar e de se posicionar em relação aos acontecimentos, para, nessa postura interna,
abrir mão de julgar algo como certo ou errado. As coisas são certas como elas são. Quando você tem esse olhar de coisas certas como elas são, você transita com mais facilidade. Então, até aqui, todo esse caminho foi entender a importância do que é só teoria e do que é prática e como elas se combinam. Quanto mais equilibrada a teoria e prática, melhor. Os princípios, os 5 princípios, eles são simples, mas ouvir os 5 princípios não quer dizer que você aplica eles. Você precisa digerir, meditar, como que eu aplico, de que forma eu posso utilizar o princípio da compensação equilibrada. Eu estou cuidando de mim na relação com o outro? Como eu posso usar a aceitação? Eu estou tendo aceitação das coisas que acontecem? Ou eu fico indignado, sofro? Como que eu lido com a ordem? Eu me coloco de igual para igual? Eu respeito quando a pessoa não consegue resolver algo ou tem uma dificuldade? Eu respeito o tempo da pessoa ou eu imponho? É muito interessante que esse princípio também se aplica à relação de casal. A relação de casal é uma relação entre iguais. Casal, amigos, é relação de iguais. Quando tem um mandando no outro, aquele que manda está se botando como maior, que é uma posição de pai ou mãe, muitas vezes. E, claro, isso traz problema a longo prazo. No geral, quando tem uma cobrança, já é instantâneo, né? Não vou dizer que é a longo prazo, não. Vou dizer que o incômodo já surge no momento. Depois da empatia sistêmica, é você olhar os envolvidos, não olhar só para uma pessoa, mas perceber como os elementos da questão se relacionam. E, por último, o não julgamento é abrir mão do pensamento de certo e errado e pensar que tem múltiplos pontos de vista. É mais ou menos de pensar sim ou não, certo e errado, você pensar numa escala. Uma escala daquela intensidade. De 0 a 10, quanto você quer esse objetivo? É diferente de você quer ou não. Eu posso querer um objetivo que eu quero numa intensidade 6. Isso quer dizer sim ou não? Para querer. É um querer mais ou menos. Eu posso querer algo 10. Às vezes nem a gente está consciente disso. Mas tomar consciência do nosso desejo, da nossa intenção, usando a escala, traz mais facilidade para se entender e lidar com as emoções. Perceber, por exemplo, que o sofrimento, isso é muito simples e importante. O sofrimento é consequência da não aceitação. Então, se você em algum momento se percebe sofrendo, avalia o que você não está aceitando. E ao avaliar o que você não está aceitando, o próximo passo é: eu quero continuar sofrendo? Se eu quero continuar sofrendo, é só continuar não aceitando. Faz sentido? Continuar não aceitando algo significa manter o sofrimento, manter a situação como está. Eu falei que ia citar as fontes, então eu vou indicar 3 livros. Um é Como se tornar um líder servidor, do James C. Hunter, é o mesmo autor do livro Monge Executivo. Depois vou indicar As Ordens da Ajuda e As Ordens do Sucesso, do Bert Hellinger. Os 5 princípios sistêmicos que você viu na aula de hoje e vai estar presente nas aulas nas próximas semanas, diariamente, estão como as 5 ordens da ajuda, que são um desdobramento das ordens do amor aplicada à ajuda. E o que é a ajuda? Alguém precisa de cuidado. Qual é a melhor forma de cuidar? Os princípios sistêmicos são uma pista, uma bússola que indica a melhor forma. Você experimenta e descobre por você mesmo. Quando você faz esse movimento de descobrir por você mesmo, ali está a comprovação de que funciona e você repete mais. Citei as três obras. Eu vou compartilhar com você o depoimento de alguns clientes que já passaram pela mentoria e formação em constelação familiar. Você está vendo o QR Code? Você pode ler ele, ele vai para o endereço constelesp.net.br. Lá você tem mais informações sobre a mentoria e formação em constelação familiar individual. O que é essa mentoria? É uma forma de ter o meu acompanhamento para você desenvolver habilidades práticas sistêmicas. É uma formação para se tornar terapeuta. Você se habilita, se torna habilitado, é um curso livre. Então, está dentro das regras do Ministério da Educação em relação ao curso livre.
E ao fazer a mentoria e formação, você desenvolve as habilidades práticas, porque tem um equilíbrio entre teoria e prática, e não é só a aula gravada no ambiente virtual, é também mentorias ao vivo de prática e supervisão. Bom, nesse sentido, você pode ler o QR Code ou pode simplesmente escrever constelascb.net.br. Vamos ver então, e aqui a gente já encerra a transmissão dessa aula de hoje. Agradeço por ter assistido até o fim e pelos comentários que deixaram. Gratidão e vamos lá. Eu gosto muito da forma do Rodrigo de trabalhar, é muito fluida e prática e vai direto ao ponto. Quando eu comecei a fazer o curso de constelação individual com ele, eu não sabia muito bem o que esperar. A turma era bem heterogênea, eu já era consteladora há bastante tempo e já tinha muita experiência, e quando eu me percebi fazendo parte daquele grupo, eu fiquei muito feliz e muito honrada de poder ver as pessoas aprendendo constelação na prática e aplicando tão rápido. E fiquei muito feliz de ver uma outra forma de fazer, diferente dos cursos de constelação que eu já tinha feito antes. Toda semana eu aprendo técnicas novas que eu aplico em mim mesma e nos meus clientes. Fazer o curso de constelação familiar com o Rodrigo é um marco da minha vida. O que eu aprendi com esse curso foi que realmente ele resolve situações assim lá da infância, em que a gente sempre sofria. Eu indico esse curso para todas as pessoas que têm sim o desejo de espalhar o amor ao próximo, de resolver problemas, de fazer com que as pessoas sejam felizes novamente. Eu recomendo a todos vocês. Até que finalmente nesse ano surgiu a oportunidade de fazer um curso de formação em constelação familiar individual com o Rodrigo, e eu resolvi me permitir a oportunidade, mesmo que até então eu nunca tivesse pensado em me tornar consteladora. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque está sendo uma experiência completamente transformadora. Eu estou conseguindo olhar para a vida, para as coisas de uma maneira com muito mais autorresponsabilidade e reconhecimento e aceitação das coisas como elas são. E isso tem feito muita diferença. Então eu recomendo esse curso para quem estiver interessado em conhecer melhor como funciona a constelação, e seja para autoconhecimento ou para ajudar outras pessoas com essa técnica que é realmente fantástica. Eu gosto muito da forma do Rodrigo de trabalhar, é muito fluida e prática.